E ele vai falar um pouco, a temática vai ser sobre não só alguma coisa da história pregressa, da Marta e do repertório e tudo mais, mas também vamos ver alguns trechos de repertório, e ele também vai falar da experiência pessoal dele na organização da tá? Por favor. Good evening. Let's see, how shall I start? When I came to join the Graham Company, I had just come out of college. I started dancing in college, and I've been dancing for 3 years. And I moved to New York City, and I took the summer intensive there. So it was my first experience in New York. And then I moved there when I graduated and started dancing with the company in 1985. And for me, dancing with Martha Graham was alive for 6 years. So I had 6 wonderful years with her. And it was like being in the eye of a tornado, really. Ele começou a dançar na universidade. Ele dançou durante a formação dele, foi universitária, foram 3 anos na universidade. E você gosta? Ele é de Boston e a universidade é em Upstate, Nova York, é a parte de cima de Nova York. E ele foi para um Summer Intensive, são esses cursos intensivos de verão na Martha Graham School, e logo foi convidado para ter uma bolsa, foi para a escola como aluno. Yeah, I was an understudy in ensemble. Ele era bolsista no ensemble, na verdade ele era bolsista da escola, entrou no ensemble e ele era substituto no ensemble. E aí depois de 6 meses no ensemble ele foi para a primeira companhia. 6 meses. Então ele entrou na companhia em 1985, a Marta ainda estava viva, então ela faleceu em 1991. Então ele teve o privilégio de trabalhar com a Martha Graham durante 6 anos. E é assim, a humanidade. When I first went to college after high school, my plan was to go on to dental school. So I was a pre-med. And then at the end of my first year, I took a dance class. I decided to, instead of go directly to pre-med, I wanted to explore lots of different things. One of the things that I chose to explore was dance. And there happened to be a Martha Graham teacher there. So I studied Graham technique. And it was pretty instantaneous being in the studio, knowing that was what I wanted to do. If I could do some major in psychology, but taking a lot of dance classes. Ele fazia pre-med, ou seja, ele estava estudando para ser ele ia ser dentista. Ele fazia pre-med, que eles têm que fazer 1 ano, que são aquelas matérias que são, como é que se chama? Circulares, que são poucos para circulares de medicina. Ciclo básico. Então ele fez o primeiro ano, só que ele, antes de ir direto para a especialização de odontologia, ele quis experimentar no campus outras coisas de arte. Então ele foi fazer dança e tinha uma professora que era da Martha Graham. Então assim, a primeira técnica com a qual ele teve contato era baseada na técnica de Graham. E para ele foi imediatamente uma identificação com esse trabalho e ele acabou por esse caminho. And so while at Skidmore College, I was able to work with, in the second year, a choreographer from New York, came up, Sophie Maslow, who danced with the Martha Graham Company. And she set a dance on the students at school. And that was the first performance that I actually attended. I had never been to a dance performance. The first one I attended was the one that I performed in at Skidmore. So I was on stage dancing with White Soft Dance. É muito interessante isso, que ele é da Universidade de Skidmore, na verdade o curso foi psicologia, mas ele fez dança. E o segundo ano dele lá, uma coreógrafa chamada Sophie Maslow, que dançou com a Graham, foi fazer uma peça com os alunos da escola, e aí ele nunca tinha assistido os
espetáculo de dança na vida dele, ou seja, o primeiro espetáculo de dança que ele fez foi o que ele dançou. Ele não conseguiu, porque ele não viu um espetáculo, ele fez parte do primeiro espetáculo de dança da vida dele. So after I graduated, I moved to New York and I started studying at school. So you can imagine how thrilled I was at the lack of experience I had dancing to meet Martha and then to get into the company in 1985 and work for 3 weeks and then go on immediately on a European tour. My first time outside of the It's U.S. like movement. It was a dream. It was a dream come true. It's destiny. Destiny, yeah. Porque é muito incrível a história dele, porque o que aconteceu? Ele fez esse curso de verão, automaticamente já foi chamado para a escola, ele 6 meses entrou para a companhia, já de zero, de não ter quase nenhuma experiência, já foi para a companhia, em 3 semanas depois de estar na companhia principal, ele já foi para uma turnê europeia. E trabalhando diretamente com a maquiagem, foi para Nova York, quer dizer, realmente foi um sonho, foi uma experiência bem interessante. So when I joined the company, Mark was 90. Quando ele entrou na companhia, a Marta já tinha 90 anos. And she lived for 6 years. Ainda viveu até 96 anos. And when I joined, she had just finished The Rite of Spring, Então, quando ele entrou na companhia, ela tinha acabado de finalizar o que vocês estão aprendendo no repertório, uma das aulas, que é a Sagração da Primavera. which took a tremendous amount of energy out of her. So when I first met her, she was pretty exhausted, but she still managed to choreograph 2 ballets in the first year that I was there. She had great life force. Ela tinha muita força, assim, quando ele me conheceu, ela estava exausta, porque já tinha 90 anos, estava acabando de coreografar a Sagração da Primavera, que é uma peça que tem score is pretty intense, right? The Rite of Spring. Yes. So it's exhausting to choreograph. And yes, and also there were a lot of people who wanted Martha Graham for years to choreograph too. A lot of expectations. Yeah, the great expectations for her from the Rite of Spring. And she actually performed in the Rite of Spring, I think it was 1930, Yeah. to a scenes version. Right, she danced the Chosen One. And the scene was not happy with her, you know, I worked with her, yeah. But the director of the music, I guess, had control of the situation. He insisted that she dance the Chosen One, so she had to choreograph her own solo for the dance. Tem uma história bem dramática, porque nos anos 30 ela dançou a Sagração da Primavera com a coreografia do Leonid Massine. Ela não dançava muito trabalhos de outros coreógrafos, mas nos anos 30 ela dançou com o Leonid Massine a versão dele de Sagração da Primavera, e o Massine não queria que ela dançasse. Mas como o diretor musical tinha uma influência na montagem, ele convenceu de que tinha que ser ela. Então, aos 90 anos, quando ela vai coreografar a Sagração, existe assim, muita expectativa. Além de ser uma partitura extremamente difícil por ser Stravinsky, é uma partitura bastante complexa, e havia também da parte dela foi uma experiência dramática para ela, porque ela teve que coreografar um solo que ela já tinha feito e do qual ela tinha sido rejeitada pelo coreógrafo. Então, foi um momento bem conturbado essa montagem. So when I joined, you can imagine, I wondered, how is this woman who's 90 sitting in the chair? I mean, she was up and about walking, but she couldn't demonstrate the movement. So it was a very interesting process working with her choreographing, because she allowed the dancers to improvise with great skill and then show her sections of movement that she would choose for the ballet. So it gave us an opportunity to choreograph using our language. And I think that helped a lot of people move on to their own career. A lot of dancers became choreographers in their own right from the Grand Company. She was always encouraging her dancers to choreograph for certain characters. In fact, she would send people into the other studios, work on this character, and bring in some movie to show to work on this character. So she gave the dancers a great deal of freedom to create movement based on the character that she was working on. Está falando de como foi o processo de criação, já nessa fase da vida dela, já era uma senhora de 90 anos, que também já não podia
dela, obviamente, não pode fugir à estrutura técnica e estilística do trabalho dela. Então, ela também é uma oportunidade para que os bailarinos pudessem improvisar, porque ela estimulava o improviso e dava algumas orientações, e ela mandava os bailarinos para estudos diferentes, vai trabalhar nesse personagem, depois o golpe me mostra. Então, além, foi um processo coreográfico até com colaboração coletiva, né? Então, isso também foi um diferencial bastante enriquecedor para ela, para eles, no sentido de que puderam aproveitar uma época de liberdade, algumas liberdades que foram dadas. And some of the most memorable moments in the studio with her was actually listening to her talk, because we would work on some sections and movement, and then she would call us all around. This would often happen. She would say, "Come forward, dancers." We would all be around her, and she would talk about the ballet. And she was very articulate. She was actually, I was just reading recently a biography of her. She was a writer. And one of her writing teachers who saw her in her first performance said, "Oh, what a shame, we have a lost writer because she's so good." But she knew that she was going to pursue dance, So listening to Martha Graham talk was like listening to a poet, full of imagery, and she could go on and on, and, I'm putting her place on. Uma das coisas uma das memórias que ele tem da vivência com ela é que ela estava sentada numa cadeira e colocava os bailarinos ao redor para conversar, sobretudo sobre a criação coreográfica e o processo criativo que estava sendo feito. E uma das coisas mais admiráveis dela é o fato de ela ser uma escritora em potencial. Ela era extremamente articulada, extremamente culta, inclusive ele mencionou a questão de um dos professores de literatura dela, quando ela falou que assistiu o início da carreira dela, dizer que nós temos uma escritora perdida, porque ela decidiu ser uma coreógrafa e uma bailarina, porque ouvir a Marta falando é como se ela usa muita metáfora, muita imagem, então ela tem uma fala muito rica, muito dramática também, mas é muita imagem, ela quase que desenha uma pintura com a fala dela, né? Então, isso é bastante interessante e marcante para quem conviveu com ela. O que ele trouxe para a gente hoje é um depoimento dela, que foi achado recentemente nos arquivos. Isso é uma raridade, foi achado por uma professora nos arquivos e ele mandou passar para a DVD. Nós vamos escutar alguns trechos para vocês ouvirem a voz dela falando, contando. And what I said was like being in the center of a tornado. When I first joined the company in '85, there was a great deal of competition amongst the dancers, not only to get roles, but to get attention. So, and if you were improvising something, you want her to choose. Improvise the movement, and she also was old school. She was doing her, but she wanted to make sure that she, in a way, that expression could break you. There's always that sense. She wanted to make sure you knew what place you had in her company. So that first year I was in the company, she was choreographing 2 pieces. We were working on movement, and she called us all over, and she was talking, and I was on the outside of the circle of people. There were like 25 that time, and she was talking, and I was, there were 1, 2, 3, 4 people there, and I was listening, but I was also reviewing the movement that she had just choreographed. And so I'm in the back, and I'm just like, looking in the mirror and listening like a fool. And she said, "Who is that young man looking in the back?" And then the people, like this. And I was standing there, and she said, "Thank you for showing us your true self." And it was just, and I was 23, and I was new in the company, so she said, "Take 5." We all left. I went into the men's room and cried. That's how, you have to understand, the mother of modern dance. Thank you for showing us your true self. And I'm like, Isso
bailarinos, isso ele falou que assim, ele tinha 23 anos, novo na companhia. Então, assim, nesse momento da companhia, que é em 85, havia muita competição interna, não só para conseguir os papéis, mas também para conquistar a atenção dela. Como ela dava essa liberdade de improviso e tudo, as pessoas queriam que a parte que elas criaram fosse escolhida, enfim, essa coisa de vaidade que acaba ocorrendo em qualquer ambiente, mas nesse momento estava bem inflamado. E aí, em uma dessas ocasiões em que ela chamou para conversar e tal, ele estava ouvindo, mas ele estava um pouco afastado e ele estava revisando a movimentação que foi passada para ele, assim, e ele se colocou como um idiota, estava ali na frente do espelho, ela sentada, falando com todo mundo, e aí em algum momento ela parou e falou assim, quem é aquele rapazinho? Aí falou que abriu, o mar de gente se abriu, assim. Aí ele ficou em destaque e ela falou, bom, muito obrigada por me mostrar o seu eu verdadeiro. Assim, detonou ele na cara, e assim, aí ele ficou sem fala, obviamente, destruiu o cara, né? Aí ela falou, então, take five, quer dizer, sai todo mundo, e ele foi chorar, enfim, aí ele ficou traumatizado com isso, porque para todo sempre a companhia ficou fazendo graça com ele, toda hora falava para ele, muito obrigada por me mostrar o seu eu verdadeiro. Ele passou anos com esse estigma. So in the change room, a couple of dancers came in who had been dancing for a while and said, don't worry about it, she's going to forget about it tomorrow, it's just what she needs to do. But then I couldn't imagine going into the rehearsal without saying something to her, so I went into the studio when all the dancers were out. She was sitting in her director's chair, and I walked over and I said, Martha, I'm really sorry for interrupting you talking earlier. And she said, well, it's part of our ambition. I had to say something with all the dancers here. So it was like, so I said, I understand. And then she said, could you make me some ginger ale? Yes. And I go, no. And thank God I didn't even talk to her, because that would have sat with me, forever. And then, whoop. Não, aí foi interessante porque outro bailarino que foi chorar, né? Ele ficou arrasado, não conhecia e tal. E era o que ela tinha que fazer. Na verdade, ele falou anteriormente, antes dessa fala, ele falou o seguinte, que ela tinha que colocar as pessoas no lugar delas, né? Ela tinha que demonstrar um senso de hierarquia daquela companhia. Então, as pessoas tinham que ser colocadas em seus devidos lugares, né? E nesse caso, ela precisava demonstrar o comando dela, né? Então, assim, ele foi chorar, ele ficou magoado e tal, mas os bailarinos não deixaram, falando, vai lá, fala com ela, se desculpa, ela vai esquecer e tal. E aí ele foi se desculpar, as pessoas tinham saído, e ela falou assim, não, meu filho, você entende que eu tenho que fazer alguma coisa, não posso deixar isso passar em branco. Ele falou, vai pegar um suco pra mim, vai pegar um ginger ale, que é uma bebida pra mim, e acabou, e passou, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito direta, às vezes, e a forma com a qual ela se expressava, às vezes, enfim, feria a suscetibilidade. So there was a seriousness to her personality, very serious about the work. It was always about the work. That's all she did was her work. And it was interesting because, as a young person, and not having been exposed to any of that, dancing to her was, you would never call it fun. In fact, if you were having fun dancing, she found that offensive. And it took me a while to understand that. It's not that there's joy and satisfaction, but fun is a superficial level experience to her, And it was a great moment when a girl from Alvin Ailey had just joined the Grand Company. And usually you join your chorus member, soloist, principal, you work your way up. Hierarquia, foi o que eu acabei de falar. Existe hierarchy. Yeah, hierarchy. Like the classical ballet world has that. And she joined as a principal. So of course, all the women were closet enough. But she was improvising once, and she did these like chalet turn with the skirt, and then some gesture when Mark was choreographing the piece. And all the women were there and looking at this girl who looked gorgeous doing the turn.
turn, and she smart said, "Oh, you love to twirl, don't you?" And the women loved it because it was such an insult, you know. And that was a perfect example of politeness. É complicado esse mundo. É um mundo bem complicado. Essa companhia bem, porque as pessoas eram bem competitivas, entendeu? Então, assim, realmente, como ele estava falando, as pessoas eram muito competitivas. Então, assim, ela tinha que se manifestar dessa forma, mas o jeito dela também incitava essas competições, eu acho até que para poder tirar mais dos bailarinos, para eles ficarem meio se sentindo inseguros, para poder produzirem mais. Então, ele falou de uma ocasião de uma mulher do Alvin Ailey, que tinha sido recém-contratada e foi contratada logo como solista, porque geralmente existe uma hierarquia. Ele, por exemplo, foi subindo a escadinha. Você vai de aprendiz para coro, para solista, até chegar na primeira bailarina. Então, no caso dessa moça, ela já tinha sido contratada como primeira. E as mulheres da companhia ficaram com aquelas garras de fora, ficavam com aquele clima hostil, tipo, quem é ela, primeira, aquela história. E aí um dia ela fez vários tiros e parou, e aí um comentário sarcástico da Marta fez com que todas ficassem felizes. Então não era um ambiente muito saudável. É o que ele está falando. Twirl, o comentário dela foi, twirl é girar. Tipo assim, ela deu vários debuleis, perfeitamente fez um gesto, e aí a Marta falou assim, você gosta de girar, né, minha filha? Tipo, desnecessário, pode dar só uns dias, as mulheres ficaram felizes, foram lá fora, tipo assim, é baixaria, né? Baixaria. So anyway, back to Martha. Her life. Just a little bit of history here. So, she was Martha was born in Pennsylvania, 1894. Nascida na Pensilvânia em 1894. Moved to California when she was 14. And her father took her to a dance performance where she started with St. Dennis. And she was enamored with St. Dennis. And that was the first spark that got her going to dance. And she eventually ended up studying with St. Dennis and Ted Shawn. And then broke off on her own and started choreographing in 1926 in New York. And a lot of her early pieces were very derivative of that Oriental style of Dennis Shawn, which she talks a lot about as being dreadfully derivative of her work. But then she started choreographing, exploring her own movement. And those early works, like Heretic, we didn't watch Heretic, depict the individual isolated from the group, an outcast, the outsider, which she felt a great deal in her early life. And she talked about that, she's written about that. She had two sisters, and she was always thought of as the ugly one, and didn't fit in anywhere. So, and then the movement of Ruth St. Dennis and Ted Shawn didn't speak to her. So she was pretty, right? Yeah, they were pretty, but she just whatever she wanted to be expressive in her own, whatever her own voice was going to be. So, and it just so happened that the early works, the first were about revolt and were about being the outsider. They were darker, and that's where she started to explore traction and the release as a way of propelling us into movement. And recording, we're going to watch her from 1927, dancing Heretic. It's on a small space, so they had to make it compact, but I thought it would be interesting to see Martha doing Vamos lá, ele fez assim um breve resumão, né, da trajetória dela, nascida na Pensilvânia, se mudou para a Califórnia com 14 anos. E o pai dela que a levou para a primeira apresentação de dança, que foi da Ruth Sandeli e do Ted Shawn, que tinha uma Dennis Shaw School. A gente até falou sobre isso na palestra de ontem, quem veio falou bastante do Ruth Sandeli e Ted Shawn. E ela também começou a dançar muito tarde, ela começou a dançar com 22 anos.
assim, a primeira fase do trabalho dela, quer dizer, todo o aprendizado da Danish Shaw School. O que era a Danish Shaw School? Era aquela coisa meio orientalizada, estilizada, ainda tinha algumas pinceladas de balé, mas tinha muita mistura, e ela achava que aquilo também ela não se identificava. Primeiro foi a que a impulsionou para o movimento, mas depois de um certo tempo aquilo não a preenchia mais. E ela foi para Nova York, na década de 20 ainda. Ela começou os trabalhos dela em 1926, a companhia dela começou em 1926. Né? E, obviamente, no início ela ainda tinha um movimento, né, uma qualidade de movimento muito influenciada pelos trabalhos da Ruth Saint-Denis e da Danish Shaw School, de uma forma geral. E foi aos poucos fazendo a pesquisa própria de movimentos. Né? Então, no início do trabalho, assim, a primeira fase do trabalho dela, que é a década de 30, o início da década de 30, final dos anos 20, início da década de 30, você vai se ver o trabalho que havia muita revolta, porque ela se sentia sempre, como ele falou, um outcast, ou seja, uma pessoa que é estigmatizada, uma pessoa que não se encaixa. Ela não se encaixava também como pessoa. Ela tinha 2 irmãs que eram muito bonitas e ela era sempre feia. Ela não era aceitada, e ela não se sentia, ela não se encaixava. Então, e mesmo na Danish Shaw, para ela, já começou a ficar superficial. Então, ela precisava encontrar uma forma de expressar o que ela precisava expressar. Foi quando ela começou com o Contract and Release, que é uma forma também de acessar sentimentos que estejam muito, como é que a gente fala? Errados. E ela é uma forma de extravasar também tudo aquilo que ela precisava extravasar. Então, o que a gente vai ver agora é um trecho do repertório chamado Heretic, que it's like this. Heretic is heresy when it goes against. Herege. Heretic é a tradução literal de heretic, é herege. E herege é aquele que é o não conformista, é uma heresia, né? Vem do termo heresia. E é o não conformista. Então ela teve que fazer assim, a formatação da coreografia, porque o palco era muito pequeno, mas acabou que ficou interessante na construção coreográfica. Então nós vamos ver um trecho dessa peça agora. Yeah. Well, I just want to say the first period of her creative process was the first few years where we had that theme, and it was all women. Assim, não havia. É bem interessante, os primeiros anos da companhia não tinha homem, eram só mulheres. E tinha essa atmosfera de revolta, de não se encaixar, né? And she also, that with her creative choreographing, still with women, a lot of very religious-oriented pieces. She was raised Protestant, but her film is very puritanical. And so she had that influence. This is the reason why later, but and then of course she meets Eric Hawkins, and then she goes through a period of Americana pieces, the Abolition Spring, and Celebration, and American Document, and Letters to the World, and then the Greek period, which is considered one of her richest periods. Eric introduced her to the Greek stories and Greek plays, and that was really through the 40s. So she has little sections that are pretty delineated. I mean, they overlap a little bit, but you can see it go through. And then when Eric is in the picture, there's Grace of Love, the Church of Angels, and Appalachian Springs. She ends up marrying him, and Appalachian Springs with the two of them. Really married, creating a home. Ele está falando dos períodos de transição, os períodos de trabalho que são permeados, pontuados pela vivência dela, né? No início, na década de final da década de 20, da década de 30, esse trabalho que nós vamos ver no início da década de 30, você ainda tem essa companhia só de mulheres e ainda tem toda essa. Ela também passou esse início, ela passou por um período de trabalhos que são de cunho religioso, embora ela tenha sido criada protestante, há uma pegada puritana. E aí existem trabalhos como Primitive Mysteries que resvalam no contexto religioso.
logo depois disso, ela conheceu o Eric Hawkins. E é interessante se vocês forem pesquisar depois. Eric Hawkins foi o primeiro homem da companhia dela, e ele era de balé, e na verdade ela se apaixonou por ele. Então, e futuramente foi o homem com quem ela se casou. E o Eric Hawkins, além de ser do balé, foi um cara que fez com que ela mudasse a temática do trabalho. Ela começou um período muito patriota, então ela também apaixonada. Então, Diversion of Angels é porque ela estava apaixonada, e depois veio o American Document, Letter to the World, que é uma coisa bem americana, ela é bem patriota, e culminou esse período com a Appalachian Spring, que é um casamento Shaker. Shaker Marriage. É um casamento de uma religião que se chama-se Shaker, que na verdade simboliza o casamento dela com Eric Hawkins e a construção de um lar. Logo depois dessa fase, ela entrou na fase do período grego, porque o Eric Hawkins era da Harvard. Ele era de Harvard, era um estudante extremamente inteligente, e a especialidade dele era os estudos de gregos, da história, mitologia grega. Então ela foi introduzida por ele às grandes tragédias gregas e coreografou praticamente todas. Night Journey, quem está fazendo o repertório de Night Journey é o coro. Não, o coro, it's not the chorus, but the section of Night Journey. Quem está fazendo o repertório com ele, Night Journey, é o coro feminino, que é da tragédia de Jocasta. E depois esse período grego, ela fez Medeia, ela fez Fedra, Medeia, e culmina com Clytemnestra, que é a grande peça, fecha o período grego dela, é Clytemnestra. Tudo isso foi coreografado. And all those ballets you're talking about too, it was wonderful, rich period, because she collaborated with composers. So she worked with ela trabalhou com os compositores. The set designers. E os set designers que são os cenógrafos. Então foi um período extremamente rico em termos de colaboração como é que fala? Não, é multifacetada. Disciplinar. Multidisciplinar. Não só bailarinos, como o compositor e o violinista e o cenógrafo. Quer dizer, um coletivo colaborando. Então é um período extremamente sofisticado e é um período extremamente rico em termos de criação artística. So why don't we watch Heretic? This is from 1929, I believe. Somewhere in the 20s. No fim dos anos 20, Heretic, que é dessa fase dela ainda de revolta, de se sentir uma excluída. Uma peça que a gente vai assistir. Does it work on the screen? Tem que apagar a luz.